Agora a gente vai conversar com o Armando Ribeiro, que sempre dá dicas tão preciosas pra gente. Obrigada por ter vindo, viu, Armando? Cláudio, que bom. Bom, tá de volta é muito bom que você esteja mesmo. Casa. Porque tem tanta gente com tanto problema e que fica achando que não tem como lidar com eles. E todo mundo tem problema, né? Infelizmente, mas a gente tem que enxergar que os problemas fazem parte da vida e tem solução. Primeiro eu gostaria de te mandar um beijo, um abraço das pessoas que falam assim: a Cláudia parece que adivinha a nossa dúvida em casa e ajuda, né, a esclarecer, a tirar aquelas dúvidas que todo mundo carrega. Falar de preocupação é falar de algo que acontece com todas as pessoas. E infelizmente a gente percebe que nós não nascemos assim. Os nossos bebês, nós enquanto bebês, não nascemos preocupados. Então parece que é a nossa cultura, o nosso estilo de vida que faz com que a gente se preocupe cada vez mais. O que é importante a gente tomar atenção? Muitas pessoas acreditam que preocupação é só uma coisa da nossa mente e das emoções. Cada vez mais pesquisadores ao redor do mundo vêm mostrando que as preocupações, elas afetam também a nossa saúde física. Por exemplo, eu trouxe uma imagem para você, que eu gostaria de dividir com os nossos colegas de casa, tá? A respeito de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, numa universidade bastante importante, e mostra o quê? Uma experiência com estudantes de medicina, onde foi feito assim, um microferimento, tá? Na primeira imagem, aquela mais feia, é um ferimento daquelas pessoas que estavam mais preocupadas e, portanto, mais estressadas. Olha, e a cicatrização é mais lenta. E ao lado a gente tem a imagem das pessoas que passaram pelo mesmo procedimento, mas que estavam com menos estresse e, portanto, menos preocupadas. É uma das pesquisas que fazem parte de um campo novo chamado de psiconeuroimunologia, que mostra que o que acontece na nossa mente reflete imediatamente no nosso corpo, tá? Pode atrapalhar uma cicatrização, pode aumentar a nossa pressão arterial, pode fazer com que todo o corpo venha sofrer por causa daqueles conteúdos da mente. Então, entender que simplesmente inibir as nossas preocupações, esconder as nossas preocupações, tem um preço físico, pode levar embora a nossa saúde. Esse mesmo pesquisador da Universidade de Ohio, né, e outros psicólogos que trabalham nessa área descobriram que abrir o coração liberta. Então, ao invés da gente guardar dentro da gente, né, as nossas preocupações, medos, raivas, anseios e assim por diante, descobrir métodos, meios que sejam extremamente positivos, construtivos, podem tornar a vida mais leve e muito mais saudável. E hoje o meu objetivo é compartilhar com você, com os nossos amigos de casa, quais são os métodos que a psicologia conhece, reconhece como assim eficazes para que a gente lide com as preocupações naturais, né? Com aquelas preocupações que, infelizmente, a nossa vida agitada, da cidade grande, né, dos tempos atuais, nos levam. Quer saber? Perfeito. Quero muito saber e quero muito compartilhar isso também com o meu telespectador, viu? Eu quero que vocês prestem muito atenção, porque a preocupação, até certo nível, ela é considerada normal e interessante porque ela nos motiva a tomar uma decisão. A preocupação excessiva, ela já pode se transformar num quadro de ansiedade, numa obsessão e assim por diante. Quando se transforma numa doença, é fundamental procurar ajuda urgente, médica, psicológica. Então, eu estou falando aqui da preocupação que ainda não se transformou em doença, daquela preocupação que todo mundo tem um pouco. Primeiro ponto fundamental, identificar as preocupações construtivas daquelas que são improdutivas e que a gente acumula, a gente guarda dentro da gente e que não vai nunca trazer uma saída, uma resposta. Tipo uma preocupação pessimista, né? Uma preocupação pessimista, uma preocupação que muitas vezes nem é para este momento, uma preocupação de uma coisa muito distante. Por exemplo, eu já atendo, né, já atendi no consultório, pessoas que estão preocupadas quando vão fazer 60 anos. Basta só fazer um assinalamento. Essas pessoas têm 20 anos. Então, ou seja, a preocupação ela pode fazer com que a gente enxergue um futuro tão distante, fazendo com que essas pessoas esqueçam de viver o presente. Geralmente a gente fica preso num tempo que não existe ainda. É bom a gente, quando é jovem, saber que um dia a gente vai ficar mais velho, né? Fazer uma previdência, pagar seus impostos direitinho, né? Seu INSS.
Mas uma Mas não preocupação sofrer. excessiva não, sofrer não, né? O segundo ponto é aceitar a realidade, comprometendo-se com as mudanças necessárias. Então, quando você guarda uma preocupação, né, é importante porque ela pode estar sinalizando que tem coisas na sua vida que precisam mudar. Né? Às vezes os estudos, às vezes o trabalho, às vezes as relações em casa. Ao invés de ficar se preocupando à toa, né, é importante enxergar o que é necessário mudar na sua maneira de ser, de agir, né, na sua maneira de tratar as pessoas. Então é muito mais produtivo você buscar o quê? Uma mudança de comportamento. Tá? Segundo ponto. Terceiro ponto para você aí de casa. Nem todas as preocupações são verdadeiras. Aliás, grande parte delas são como folhas secas, já não importam mais. Então, conteste a sua preocupação. Se pergunte, isso que me deixa incomodado, atrapalha o meu sono, faz com que eu fique calado numa mesa, né, durante o almoço, realmente ainda é importante na minha vida? Ou já passou? Já passou, já acabou. Então, para você de casa, às vezes é importante refletir se essa preocupação é atual ou se é uma preocupação que, infelizmente, se tornou um hábito na sua vida. Né? Muitas das pessoas que se preocupam simplesmente porque se tornou um hábito. E o hábito é como fumar, é como comer fast food. Quer dizer, a gente faz um dia, faz 2 dias e, de repente, aquilo está cristalizado na nossa vida. Então, é importante parar para refletir pensando numa mudança construtiva. Muitas pessoas que se preocupam, e isso eu acho que muita gente vai se identificar em casa, né? As preocupações podem ocultar preocupações mais importantes. Às vezes a gente fica, né, a mãe, o pai que está aí em casa, né, fica lá, ai meu Deus, tá frio, tá quente, hoje que dia da semana e assim por diante. E essas preocupações simplesmente podem estar ocultando, tá? Preocupações muito mais profundas que falam sobre as nossas emoções verdadeiras. Né? Então, a minha preocupação com a segurança de um filho, a minha preocupação em estar mais próximo das pessoas que eu amo. Então, você precisa de se perguntar se essas várias preocupações realmente elas são preocupações com valor ou se, na verdade, elas estão simplesmente ocultando de você aquilo que é essencial na vida. Porque o que é essencial, então, a gente já aprendeu lá no primeiro passo, que é bom externar, né? Externar. E aí eu vou ensinar 2 formas interessantes. Outra, a preocupação, ela pode estar ligada a algo que deu errado. Aprenda a transformar fracasso em um degrau para o sucesso. Muitas pessoas, quando tropeçam na vida, acabam entendendo aquele movimento como um final. E eu quero mostrar para vocês de casa como eu faço com os meus colegas, como eu faço Como é que você faz? Porque é difícil. A gente fala, mas na prática é difícil. Enxergar. Porque quando a gente cai, a gente sofre. Né? Aprender com o sofrimento. Talvez seja uma das grandes lições que ao longo da vida inteira a gente deve aprender. Né? Essa vida ninguém nasce pronto. Né? Diferente de tantos outros animais, o ser humano, se for deixado na mata sozinho, provavelmente não sobreviverá. Então, talvez uma das grandes missões dessa vida é poder realmente encontrar esse significado. O que é ser humano? Ser humano é um ser falível, né? Mudar essa noção que nós temos de um mundo perfeito, de um mundo redondo, onde tudo deve dar certo sempre, isso geralmente estraga as pessoas, infelizmente. Então, um jeito da gente lidar bem com esse fracasso é entender que a gente vai fracassar, é isso? O fracasso faz parte de qualquer aprendizagem e ele é bem quisto. Deseja, né, que algo saia um pouco errado. Claro que se você é um cirurgião, claro que se você está numa situação, né, se você está numa situação crítica, realmente é 0% de erro. Mas quando a gente fala das situações cotidianas... Mas a gente até já falou sobre isso aqui, né? De levar mais na boa, mais tranquilo. Isso. Errou, tem momentos que dá até para você dar risada, ao invés de ficar muito bravo porque você errou, tá bom? Sim. Próximo passo. Próximo passo. Use as emoções a seu favor. Quando a gente se preocupa, geralmente ficamos mais nervosos, mais ansiosos, com raiva. A raiva, até certo ponto, ela é positiva, porque a raiva mobiliza. Tá? Só que ela pode mobilizar para a destruição. Então, ao invés de você ser usado pela raiva que você sente,
veja o que precisa mudar e use esse ímpeto, essa energia dentro de nós, uma energia animal dentro de nós, para fazer as mudanças necessárias. Perfeito, então não elimine a raiva, canalize. Agir, né? Agir. Ótimo. É para ação. Use as emoções a seu favor. E por último, o tempo é fundamental. O que faz a preocupação na nossa vida? Uma grande perda de tempo. A preocupação sem ação é perda de anos, perda de dias. Então, o tempo. Tem preocupações? Por favor, é momento de agir. E aí eu vou trazer dois recursos, que são recursos que eu utilizo na minha prática clínica, no hospital, com pessoas que sofrem, né, do estresse, da preocupação crônica, que são dicas simples. Uma, não fique guardando essa preocupação com você, porque como vocês viram, ela vai lesar, ela vai danificar o nosso corpo. Escrever as nossas preocupações organiza as nossas ideias. Tem gente que às vezes não gosta de escrever muito, como fazer diários, né? Adolescentes geralmente fazem diários, hoje na internet. Mas, por exemplo, você pode montar na sua casa uma caixa de preocupações. Então você pega aqui as aulas de artesanato do programa Vida Melhor e faz como uma brincadeira para o seu filho, para o seu marido, tá? Uma caixa onde aquilo que está te aborrecendo todo dia, você escreve, você guarda nessa caixa e continua o seu dia a dia. Algumas horas depois, ou alguns dias depois, algumas pessoas me falam: Armando, quando eu vou rever aquela minha preocupação, eu dou risada. Que era uma besteira. Porque era uma grande bobagem. Se eu não tiro da minha mente, provavelmente aquela grande bobagem vai se transformar numa bola de neve e vai trazer outras grandes bobagens e a vida vai perder todo o sentido. Perfeito. Vamos aprender a fazer uma caixa e colocar nossas preocupações ali para aliviar um pouco a nossa mente. Sempre muito bom te receber, Armando. Era bom se a gente tivesse um tempo gigante aqui para conversar.